Virando o jogo. Apoio Banrisul. Salve, salve, meus amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira aqui na RS Play, canal 524. Você sabe, vou reforçar segurança, entretenimento, política, futebol. Tudo que tu precisa está aqui na programação da nova RS Play, a programação do nosso 524. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra às 14h para falar sobre dupla Grenal. E no programa de hoje, estreia na bancada, tanto do lado gremista como do lado colorado. Estou recebendo aqui um nome, né, Maurício? Que no mínimo me arrepia quando eu pronuncio, que é o nome da minha esposa. Fica calma. Bianca Moraes, tudo bem? A Bianca é lá do podcast 2 ou 10. Os polêmicos da Copa Segue, né? Mas como a polêmica ela sempre repercute maior do que quando tu simplesmente só trabalha, isso é bom, né? E foi um golaço dos guris, principalmente de conduta e caráter, vamos dizer assim. É verdade. Né? Parabéns, grande abraço para a rapaziada lá. E ano que vem tem mais, viu? Já comecem a se organizar. Bianca, bem-vinda aí ao nosso Virando o Jogo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, agora faço parte também do 2 ou 10. Hoje estreamos a nossa bancada feminina, né? Olha aí. As gremistas e as coloradas. Então, já vou aproveitar, né, para estender o convite para as 20 horas. Claro. Estaremos ao vivo também lá no podcast 2 ou 10. Que legal. Tá meio traumatizada ainda ou já começou a pensar em Campeonato Brasileiro? E como diria meu amigo Daniel Félix, tá feito, né? O que passou, passou. Não adianta. Tô traumatizada e preocupada. Traumatizada e preocupada. Muito. Mas para trazer o equilíbrio do nosso debate, meu bruxo tá narrando lá também na Rádio Estação Web. É verdade, narro, comento. Projeto Camisa 10 lá com o Rafael Branco. Exatamente. Também. Grande parceiro, Flávio Neto. Bem-vindo aí, acho que pela primeira vez que no Virando o Jogo também, Primeira vez, Barbosa. Pô, muito obrigado, agradecer o convite de estar aqui, uma honra. Vamos tentar equilibrar. Que estreia no podcast hoje tu vai ter, né? Não vai ser fácil, Bianca, mas assim, muito obrigado, Barbosa, pelo convite. Vamos falar de Grenal e olhar um pouquinho pra frente também, especialmente acho que a Bianca, né? Pois é, chegou a surpreender, antes de a gente entrar no Campeonato Brasileiro, é o que aconteceu no domingo no estádio Beira-Rio, porque por mais que a gente saiba que é clássico, a gente acaba projetando, né, que um time chega melhor do que o outro, o Grêmio contratou mais do que o Internacional e até no papel contratou melhor, mas eu me surpreendi, cara, com a maneira de que eu vi o Internacional, até porque eu fiz o jogo da quarta-feira com o Inter de Santa Maria e a gente poderia encher uma folha, né, de coisas negativas que a gente observou. Barbosa, eu acho que esse ponto que tu toca, ele é o crucial. Eu tava lá também, fiz o jogo do Inter contra o Coloradinho, né, contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, e o Inter primeiro apresentou as ideias do Pesolano, e isso foi muito positivo. Né? Em pouco tempo o Pesolano conseguiu aplicar as suas ideias. Ela estava sendo executada, não necessariamente bem executada. E isso que me colocou um ponto de interrogação e uma preocupação para o Grenal. Porque eu entendi que o espaço era muito curto para o Pesolano conseguir ajustar as deficiências, especialmente defensivas, que o Internacional apresentou na sua recomposição. E aí, pensando num Grêmio com TT de um lado, Amuzu de outro, na velocidade, nas costas da última linha de marcação do Internacional, eu me preocupava. Só que o Pesolano surpreendeu a todos nós. Ele conseguiu, em pouco tempo, né, ajustar essas deficiências defensivas que o Internacional tinha, leu muito bem o time do Grêmio, não deixando o Arthur jogar. Olha, há muito tempo, a gente comenta Grenal, o Grenal sempre é um equilíbrio, né, Barbosa? Só que a percepção que a gente tinha é que o Grêmio era superior, como em outras vezes Inter já foi, o próprio Grêmio, mas eu não lembro assim de um Inter ou Grêmio chegarem favoritos e serem amassados com esse favoritismo. Cara, e foi um amasso tático do Paulo Pesolano, olha, como há muito tempo eu não via. Sabe que dois pontos assim que me chamaram a atenção. Primeiro, ele foi inteligente quando ele não promoveu mudanças em relação ao time que jogou na quarta. Exatamente. Porque todo mundo vinha projetando o Félix Torres na zaga e existia a possibilidade do Aguirre sair jogando. né, botando o Bruno Gomes para o meio, e de alguma maneira é dois setores que mudam totalmente o Internacional. Mas outros pontos que eu acho que ele foi muito inteligente.
ele conseguiu neutralizar o Arthur Perfeito, e simplesmente o mercado botou o Carlos Vinícius no bolso, perfeito. né? Eu acho que ele entendeu, Barbosa, a necessidade de, primeiro, o Carlos Vinícius é um grande centroavante, né? À toa que tem os números que tem. Que ele precisaria individualizar essa marcação. Tanto é que no primeiro gol do Grêmio, quem tá no Carlos Vinícius, mesmo fora de posição, é o mercado. Quem acompanha ele acaba perdendo ali a dividida, a bola sobra pro Amuzu. E a questão do Arthur, o que o Paulo Pesolano fez? Eu acho até que ele ouviu a coletiva do Luiz Castro no jogo contra o Guarani de Bagé, que o Luiz Castro fala que uma dificuldade que o Grêmio teve foi que Arthur e Thiaguinho ficaram muito distantes do setor de meio, de criação e do ataque. Então o que ele fez? Ele empurrou os dois volantes do Inter para as costas dos volantes do Grêmio, pressionando a saída de bola e assim puxando Arthur e Thiaguinho para a linha defensiva do tricolor. E aí eles ficaram muito distantes, por isso que parecia que tinha um U, né? Na faixa central de campo do Grêmio havia um U. O Grêmio não conseguia jogar por dentro, o Arthur e o Thiaguinho não acharam o jogo e também individualizou a marcação, né? Entendeu o a Inter tomou o questão. meio de campo do Grêmio de uma maneira que parecia que o Inter jogava com, sei lá, 16 jogadores no campo e o Grêmio com 10 na linha, assim, porque a maneira que ele deu um nó tático no Luiz Castro foi algo que realmente, assim, surpreendeu. Mas, Bianca, a minha curiosidade é por que tanta preocupação? Porque a gente fala que, não, é só gauchão. Não. Gauchão é laboratório. Mas é o que eu... E o Maurício tá hoje na nossa produção, tá acostumado a escutar eu falar isso. É laboratório, gauchão não presta pra nada. Tá bom, perde um Grenal. Perde um Grenal. É isso que eu quero entender. Então, eu já vou responder a tua pergunta te dizendo assim, ó. Olhemos para o gauchão do ano passado. Ali a gente já consegue responder 90% dos questionamentos que temos hoje nesse pós-Grenal 449. Porque, assim, os mesmos erros de meio de campo do ano passado se repetem hoje, só que com peças diferentes. O buraco continua. A gente não consegue ter uma formação tática que consiga amedrontar o adversário, que consiga avançar o adversário. A gente sempre acaba tendo esse buraco, esse U, como ele comentou, e a gente acaba não conseguindo desenvolver o jogo, né? 2 minutos, acho que nem 2 minutos de jogo, a gente já tinha um chute a gol. Não, e o mais engraçado de tudo é que, tipo, o gauchão não vale nada. Sim. Mas serviu para colocar o William no banco no Clássico Grenal. É verdade. Porque ele teve 2 atuações ali que realmente não foi bem, e daí foi tirado do time. Cara, eu não consigo ver o William fora do time do Grêmio. Sim. Tipo, quem que vai sair, eu não sei. O William, eu acho que tá um pouco equivocado da parte do Luiz Castro colocá-lo no banco, porque assim, por mais que ele não aguente os 90 minutos, que a gente sabe que tem um desgaste, a gente já viu que ele não aguenta esses 90 minutos, se ele conseguir jogar um tempo, se ele conseguir nos ajudar em um tempo, tá bom, tá ótimo. Só que daí ele acaba fazendo uma substituição que não supre a falta do William. Então, o que tu prefere? Tu jogar um tempo com o William fazendo o que ele sabe fazer de melhor, ou 2 tempos sem ele e tomar esse vareio que foi que a gente tomou? 4-2, de virada, entende? Foi algumas mexidas ali que eu particularmente também não entendi, mas principalmente o William no banco me surpreendeu. Permita-me falar um pouco sobre o William. Eu acho que o William vive no Grêmio um dilema muito parecido, aí tentando comparar com o que o Tyson viveu aqui no Internacional. Eu acho que o William, daqui a pouco, ele não tem o condicionamento físico para fazer o que é preciso, especialmente no que diz respeito à recomposição, quando ele joga pelo lado, mas pelo meio ele ainda também não conseguiu render porque ele não é meia, né? Ele sempre foi um meia pelo lado de campo. Então, mas assim, eu pessoalmente, mesmo entendendo esse dilema que o William possa estar vivendo, eu entendo que às vezes tu tem um William por dentro, que talvez não vai ser a melhor versão do William, é melhor do que o Cristaldo. Porque o Cristaldo, ontem mais uma vez, e eu não entendo a insistência do Grêmio com esse jogador que está aí desde 2023, que foi uma enganação para todo mundo, né? Porque eu tinha um ET aqui, o alienígena jogando em Porto Alegre, que era o Luiz Soares, depois 24, 25 e agora 26 e o Cristaldo ainda segue sendo opção e foi titular no primeiro Grenal do ano, que é verdade, né, Barbosa? A gente fala, o Gauchão não vale nada, mas o Grenal vale muito e sempre o Grenal é o primeiro balizador da dupla Grenal na temporada, porque é o primeiro grande confronto. E a partir daí, eu, mais uma vez, acho que não tem que ser feito terra arrasada no Grêmio, tá, Bianca? Acho que a gente tem que olhar daqui adiante. O Grêmio precisa melhorar. É um início de trabalho. Eu acho que para quarta-feira, agora estreando no Brasileiro, vai ter uma dificuldade, porque o prazo é curto.
Eu espero ver algum tipo de melhora, mesmo que pequena. A gente tem que analisar um trabalho se iniciando dessa maneira. Uma evolução de jogo a jogo. Não precisa estalar os dedos, não existe mágica no futebol, mas tem que haver uma melhora. Então, eu acho que essa é a expectativa. Fica de aprendizado. Eu acho que foi bom pro Grêmio. Acho que foi um choque de realidade. Claro que perder Grenal é ruim, mas que o Grêmio consiga tirar uma lição daí. Por exemplo, o Marcos Rocha não pode ser titular. Acho que o Grêmio precisa de um meia, o Grêmio precisa de um volante de pegada ali no setor de meio campo. Então acho que pro Grêmio serviu para isso. E pro Inter, para mudar completamente o panorama que a gente tinha do restante da temporada. Quer ver uma observação que a gente pode fazer em relação ao Grêmio? Eu temia de que a entrevista coletiva no pós-jogo seria de que não podemos porque perdemos, esquecer que nós estamos usando o gauchão para laboratório. Né? Eu disse, se esse for o discurso, eu vou desligar. Tá? Mas não foi. Né? Foi um discurso de que, perdemos, mas perdemos todo mundo, vamos discutir agora e entender onde é que erramos, corrigir e tudo mais. Beleza? O encontrar o erro na derrota às vezes é muito mais importante do que simplesmente ganhar. Né? E corrigir na hora certa. Não pode agora, na estreia do Brasileirão, mas aí acontecer a mesma coisa, né? Teve uma fala que eu peguei solta, eu não assisti a coletiva porque, né, eu estava muito chateada, né? Vamos ser civilizados. Mas, assim, teve uma fala que eu peguei solta do Luiz Castro, que ele diz assim, porque nós perdemos o Grenal nos primeiros 9 minutos. Não, nós perdemos o Grenal durante os 90 e tantos minutos, 100 minutos, não sei quantos minutos deu de acréscimo. Porque, assim, desde o primeiro minuto, a gente já estava ali porque o Internacional foi para cima e o Grêmio simplesmente levantou as mãos. Entende? O Grêmio não teve nenhuma reação em relação ao ataque do Internacional. A nossa zaga simplesmente não funcionou, não existiu. Né? E aí volto a falar sobre alguns panoramas que o Luiz Castro tem que eu discordo. Kahneman, Walter Kahneman, foi falado que não serviria para essa temporada. Gente, desculpa, posso estar sendo clubista, posso estar sendo... Né, enfim, mas se tirar o Kahneman, com a zaga que nós temos hoje, não temos muitas opções. Então a gente não consegue casar muita coisa. Tipo, coloca o Balbuena lá, o Balbuena e mais quem? Tem que fazer funcionar. O Kahneman funciona com qualquer peça que tu puser com ele. Agora os outros não. Os outros têm que se adaptar. O Kahneman tá desde 2016 no Grêmio. Então é uma peça que precisa ser mantida. Mas ele já tem idade. Mas ele já tá cansado. Sim, mas ele joga. Tal qual o Luiz Soares tinha idade, e veio, fardou e jogou. É um profissionalismo que ele não pode existir assim, só nos 2 últimos anos de carreira, né? Tipo esses caras que tu citou, por exemplo, Luiz Soares, Cristiano Ronaldo. Esses caras são os caras disciplinados do início ao fim, né? Tipo, os caras que saem de férias e levam a academia no bolso, né? Sim, não, são pra caras onde eles diferentes. estiverem, eles estão treinando. Sim. São caras diferentes. Eu vejo algumas questões no Grêmio, tá? Eu acho que o Kahneman é um jogador que, inclusive, poderia ter colaborado, especialmente animicamente, porque pela liderança, pelo o anímico dele, também contagia o restante, pela identificação que ele tem com o Grêmio. E o Grêmio, não dá para dizer que improvisou, porque o Noriega joga ali, mas o Noriega é volante. Então, a escolha foi por... improvisar, digamos assim, um volante no setor defensivo em detrimento do Kahneman, por exemplo, para o restante da temporada. A gente sabe que o Luiz Castro gosta de sair jogando, talvez o Kahneman tenha uma dificuldade técnica nesse quesito, mas eu acho que pela liderança e pelo anímico, especialmente se tratando de Grenal, acho que esse fator deveria sobrepor a questões técnicas e etc. Enfim, mas é o que eu disse, cara, eu acho que o Grêmio não pode se abalar completamente na temporada. Eu sou colorado, assumidamente, mas eu faço um trabalho de isenção. Eu gosto de comentar, não sou aqueles colorados que fica alfinetando, né? Eu sou mais tranquilo e eu gosto de analisar também. Então eu acho que o Grêmio tem que pôr os pés no chão, início de um trabalho. O Grenal não foi definitivo, nem para Inter, nem para Grêmio. O Inter a gente começa a olhar um horizonte mais positivo, porque daqui a pouco com trabalho pegada, um trabalho sério, organizado, daqui a pouco o Inter pode começar a sonhar com alguma coisa a mais no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil. E o Grêmio também não acabou tudo, né? É um processo. Eu acho que ajustando as coisas, o Grêmio tem muito potencial ainda na temporada para chegar firme por Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Brasileirão a gente sabe que é um pouco mais difícil a competição, mas acho que o Grêmio não pode tornar como definitivo. Mas me assustou, viu?
a fala que tu disse do Luiz Castro, eu acompanhei a coletiva também, ele fala assim, perdemos o jogo em 9 minutos. Não, o Inter foi bastante superior por 90% do jogo. O jogo não foi perdido ali. Os 3 gols aconteceram num espaço de 9 minutos, sim, mas isso o Inter já teve bola na trave, um volume ofensivo muito, muito à frente, mais posse de bola. Então, assim, espero que tenha sido um discurso externo, né, para amenizar. Eu duvido muito que essa, de fato, tenha sido a leitura do Luiz Castro, que o jogo foi perdido em 9 minutos. Uma boa campanha no Brasileirão, tu acha que limpa, pelo menos com o torcedor, o desastre que foi a gestão do Barcelos? Quer dizer, se tu acha que é um desastre... Sim, não, eu acho, né, Barbosa? Eu acho que é quase uma unanimidade que o trabalho do Alessandro Barcelos à frente do Internacional nesses 2 mandatos foi muito ruim. Acho que tá? Longe de limpar. Ele pega um Internacional que, apesar dos pesares, chegava em competições nacionais, é verdade, com muita dificuldade financeira, ele trabalha para tentar ajustar a casa em algum momento, daqui a pouco ele muda. Eu acho que o grande problema da gestão Barcelos foi a falta de coerência. Eu acho que o Barcelos, em determinado momento, ele não soube o que queria fazer. Ele chegou com um discurso de austeridade e ajustar o Inter financeiramente. Aí daqui a pouco ele começa a ir buscar recursos para competir, o que eu entendo também. Só acho que faltou um pouco de critério. E nessa, o Inter nem sanou suas dívidas, pelo contrário, aumentou, e nem competiu suficientemente para dar um grande título ao torcedor, e o Inter segue nessa fila. Então acho que isso escreve o problema da gestão Barcelos, né? Muitos treinadores, decisões equivocadas, né? Um presidente que por muitas vezes foi totalitário, assim, quis tomar conta de todas as ações, né? O Inter por vários momentos não teve executivo de futebol, não teve um departamento de futebol adequado, bem composto. Eu acho que uma boa posição no Brasileirão não salva. O que vai salvar a gestão Barcelos para lá no final a gente falar assim, não, foi uma boa gestão, é dar um título. Tá muito difícil. Eu acredito que está longe de acontecer, mas daqui a pouco se ganha uma Copa do Brasil ou, incrivelmente, consegue uma campanha histórica e vence o Campeonato Brasileiro, bom, aí a gente passa pano para tudo que aconteceu, o Inter é tetracampeão brasileiro e acabou. Futebol sem planejamento dificilmente vem os resultados. E eu vejo que a gestão do presidente, muitas vezes, ela se preocupa com o que não precisa, Sim. com o que não vai mudar nada em campo. Por exemplo, quantitativo de imprensa na zona mista. Isso vai fazer o Inter jogar melhor? Não, claro que Fala não. pra mim. Não, claro que não. A imprensa, primeiro que a imprensa não dá futebol nem tira futebol. A imprensa é o meio com que o torcedor tem de se conectar com o clube dele. As informações, a gente trabalha nesse sentido. Então a gente não dá futebol nem tira futebol. Eu acho que é isso mesmo que tu falou. A gestão Barcelos se preocupa com várias coisinhas que no futebol não interferem. E deixou a desejar em vários momentos. Hoje não é o caso, acho que hoje o Inter tem um bom departamento de futebol, mas estamos falando do último ano de gestão. Talvez no último ano de gestão, de 2 gestões, né? Se a gente totalizar as 2 gestões, talvez nesse último ano seja a primeira vez que a gente olhe para o departamento de futebol do Internacional e entenda que tem um departamento competente. Se a gestão não... Mas está muito no final, Se a gestão de um clube de futebol chega no último ano precisando que provar alguma coisa... Acabou, exatamente, é perfeito. Já está resumido. Se tu chega no último ano com 2 títulos importantes... Beleza. O último ano tu tá... Beleza. Tu tá pensando até em reeleição, que não é no caso do Barcelos, porque já foi de novo. Sim, incrivelmente. Conseguiu, né? Reelegeram de novo. Mas, enfim. Deixa eu aproveitar e falar do Banrisul, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Grêmio, porque a tua vida financeira ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Recado do Banrisul e a gente já volta com Virando o Jogo. Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
De volta Fica tranquilo. Os bastidores é algo fantástico. Quase que me pegaram. Como é que se antigamente com as calças na De mão? calça né? curta. Calça curta. O calça na mão, sei lá. Mas enfim, de volta com o nosso Virando o Jogo nesta terça-feira aqui no 524 da RS Play. Estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que dá para mudar em relação ao que se viu no domingo, por exemplo? Até de peças assim, o que tu mudaria? Eu mudaria tudo, né? Tudo? Tudo, porque nada funcionou. Recém contratou o Everton. Calma, Exatamente. Exatamente, Calma, porque calma. assim, ó, ainda falando de Grenal, só para poder puxar o assunto, considerando o volume de contratações do Grêmio, tá, não foi muito em relação ao ano passado, foi mais ponderado, mas procurando peças melhores, tá? O Internacional foi 90% superior ao Grêmio na partida, né? Então, o que eu vou esperar de um Fluminense? Entendeu? Então, assim, a gente tá indo jogar na casa deles, como jogamos na casa do Internacional. Ganhou o Fla-Flu no final de semana. É verdade. Ganhou o Fla-Flu, justamente, né? Que, tipo assim, Flamengo tá lá em cima, E o ninguém... Fluminense poupou alguns titulares, inclusive. Sim, e ninguém dá nada, tipo assim, vai jogar contra o Flamengo. Já fazem terra arrasada. Calma, tu vai infartar essa mulher. Não, tô Tá tentando... dizendo que o Fluminense ganhou do Flamengo. Poupou E alguns Não, mas eu tô alguns titulares. conformada. Aí é que tá. Porque assim, ó, o não a gente já tem. Eu trabalho sempre com essa hipótese. O não você já tem. Você tem que ir atrás do sim. E para ir atrás do sim, tem que mexer em várias peças. Meio de campo, não temos. Vai ficar sempre esse buraco se não souber fazer a combinação certa. A zaga, camisa 10. Quem é o camisa 10 do Grêmio? Franco Cristaldo? Mas assim, eu vou te cortar, Bianca, mas assim, ó, tu imagina que nesse curto espaço de tempo, incluindo viagem ao Rio de Janeiro, que o Luiz Castro vai conseguir, tu vai cobrar ele, se o Grêmio, por exemplo, se apresentar parecido com o Grenal, vai perder o jogo, né? Vai perder o jogo Por pro óbvio. Fluminense. Mas qual vai ser teu sentimento em relação a isso? De muito estresse? Porque assim, eu acho que faz parte de um processo. De novo, sendo muito ponderado aqui, talvez seja fácil, ele é colorado, por isso que ele tá. Não, eu entendo também, eu O estaria processo tinha que ser no bravejando. Campeonato Gaúcho, né? Mas é que foi muito curto, né, Barbosa? O tiro É um torneio, curto. né? Não, É um sim. torneio. Exato. Então, assim, a gente tá aqui, ó, no dia 27, cara. 27, já teve Grenal e tá começando o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foram 4 rodadas, 5 com o Grenal, tu não constrói nada. É muito pouco. E 4 rodadas, jogo meio de semana, final de semana, sem espaço para trabalho. Entendeu? Mas aí Então, eu concordo é uma dificuldade. com que a gente teve tempo para testar essas peças em campo no Campeonato Gaúcho. Para chegar no começo do Brasileirão, saber, olha, esse funciona, esse não funciona, tem que trocar aqui, tem que trocar ali. E a gente não tem essa perspectiva. É que eu acho que mas o primeiro sabe o que balizador que- é o Grenal. Os outros times, concordo. infelizmente, aqui no nosso estado... Sabe o que me preocupa em relação ao dupla Grenal? E eu vinha fazer essa projeção, até mesmo antes de começar o Campeonato Gaúcho, é de que, cara, eu tô com um sentimento que algum clube do interior vai incomodar nessa reta final do Campeonato Gaúcho. Tipo, alguém vai aprontar. E isso pode estabilizar a dupla Grenal em relação ao início do Campeonato Brasileiro. Né? Vou pegar um exemplo e vou puxar pro meu assado. Tá? Sabe aquele colega da quinta, sexta série que na educação física é na parceria? Tá? Ele ia pro time, mas era o último a ser escolhido sempre. Mas que incomodava durante o jogo é o meu São José. O Zeca. O São José vai incomodar na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá organizado. Olha o que eu estou falando. E é um discurso que a direção e a comissão técnica vem nos falando há bastante tempo. São José vai ser um time que vai incomodar, vai brigar o tempo todo. Não vai desistir. De repente vai perder, entendeu? Mas vai perder incomodando, Sim. sabe? E daqui um pouco pode estabilizar. É um Grêmio, um Internacional nessa reta final Venceu agora. o Grêmio na arena, né? Inclusive eu tava lá no jogo, eu vi o jogo de perto e o Zeca, um time muito organizado, conseguiu se defender bem. Claro que o Grêmio tava com um time reserva ali, depois até colocou alguns titulares para tentar uma reação, mas não Mas conseguiu. é o Grêmio, né? Não, é o Grêmio, sempre é o Grêmio. Grêmio. E tem muitos méritos do Zeca. Eu acho que isso pode acontecer, o Barbosa, inclusive, porque Inter e Grêmio nessa agora fase eliminatória, que vai começar do Campeonato Gaúcho, vão estar em meio ao Campeonato Brasileiro também. Exato. Então daqui a pouco pode acontecer até uma preservação, uma necessidade de preservação visando o Campeonato Brasileiro, dependendo de como as equipes estrearem, por exemplo, o Inter e o Grêmio vão ter que ir com força máxima na segunda rodada. Devem preservar no final de semana agora contra Caxias e contra a Juventude, imagino eu. Isso também já pode impactar a classificação.
O Inter vai enfrentar o Caxias no Centenário, inventa de perder com o time reserva, o time misto, não sei exatamente como o Inter vai lá a Caxias. Pode ser que o Juventude já ultrapasse o Inter na tabela ali da fase de grupos em primeiro e isso também já modifique as combinações de confrontos da próxima fase. Então, assim, Imagina se o São José tira alguém da dupla Grenal nas quartas ou... Não, na semi. Nas Não, quartas vai ser- dificilmente, mas... Mas aí tu entende que o Internacional tem, na minha visão, tá? Menos peças de reposição Concordo. de qualidade do que o Grêmio. concordo. E foi muito superior ao Grêmio. Então o Grêmio tinha ali no seu estojo várias canetinhas ali pra substituir e não, cara, não, quando substituiu errado. Bianca, é por isso que o Paulo Entendi. Pezzolano ele sai tão gigante desse clássico. Primeiro porque o Inter e ele foram questionados pelo planejamento, né? Que o Paulo Pezzolano não foi em alguns jogos, o Inter com o Sub-20. Cara, o Grenal subverteu toda a história. O Luiz Castro concordo. tinha mais ferramentas, e isso eu concordo Totalmente. contigo, só que trabalhou muito pior do que trabalhou o Paulo Pezzolano. E isso por méritos do Paulo Pezzolano. Porque o Luiz Castro é um grande treinador também. Foi muito mal no Grenal, mas porque do outro lado, um treinador fez um grande trabalho. E o termômetro que a gente tem em relação a isso daí, que é as peças, né, do banco de reservas, o cara consegue sentir quando tá atrás do gol o repórter. E eu estava atrás do gol, da onde aquece os reservas do Inter, que é o na frente da Popular ali. E, cara, quando o Pezzolano chamou alguns nomes para fazer a substituição, que daí vai lá o auxiliar técnico correndo e chama o cara, o torcedor não teve reação nenhuma. Porque não existem aqueles nomes que você... Sim. Agora o cara... Agora sim. Já Agora pensa vai. o pior. Vai Esse entrar pra vai me mudar, ajudar. vai entrar pra mudar Não. o jogo. Cara, quando chamou o Bruno Gomes, eu vou dizer que a expressãozinha um pouco mais forte assim foi quando chamou o menino, Gabriel ou João. O Alex? Não, o João. O João Bezerra? Bezerra. Ah, sim. Os outros, cara, foi um silêncio no Beira-Rio. E isso é reflexo. Claro. Diferente do Grêmio. Que quando o Luiz Castro chama o William. É o William, Pô, é o William. o enamorado. É diferente, né? Então essa é... Por isso que eu digo, a grande diferença do Grêmio e do Inter é que no final do ano passado o Grêmio entendeu que tinha um time ruim. E saiu para contratar e Mas começou a precisou pensar... chegar no final do ano, né? Pra entender. Foi no desespero, né? Começou numa parceria da gestão anterior com a nova, começar a pensar 2026. E o Inter não contratou. Por falta de dinheiro, qualquer outra coisa. Mas não contratou. Acho que o Inter achou que era suficiente. Achou que era momento, achou que quando fosse eliminado das competições paralelas, focasse no Brasileirão, ia voar, e não aconteceu. Não aconteceu. E aí passou mais uma vez por uma análise da gestão Barcelos equivocada de elenco. Eu acho uma pena que só no último ano a gestão Barcelos tenha conseguido um corpo diretivo e um departamento de futebol especificamente de qualidade. O Abel Braga sabe o nível do elenco do Inter, o Fabinho Soldado é um cara conhecedor de futebol também, então para essa leitura de futebol, de saber onde dá para chegar, eu gostei muito, a gente falou da coletiva do Luiz Castro, eu gostei muito da coletiva do Pezzolano. Cara, assim, eu tô pezolanizado. Né? Eu tô. Mas aí agora eu vou te interromper, porque eu preciso fazer uma que a comparação Bianca fez foi agora. muito boa. Não, agora eu preciso fazer uma comparação que eu já falei. Quem é próximo a mim sabe. Ano passado eu usei este mesmo termo. Estou quinteirizada. Sim. Olha o que aconteceu. Então, assim, eu sou muito arredia em relação a treinadores que chegam, porque, assim, primeiro eu analiso, claro, a vida pregressa do cara, o histórico e tal. Depois eu vejo como ele chega no clube. E tem algumas coisas que eu não concordei. Por exemplo, a fala sobre o Kahneman, né? Algumas outras questões aí que eu achei que ele foi um pouco rústico, né? Com o pensamento dele. E aí a gente já começa o ano perdendo o Grenal, né? Já perdeu pro São José. Tipo assim, não tô desprezando os times do Gauchão que não sejam Internacional, porque Internacional e Grêmio é páreo um do outro. Mas quando o interior vence a capital, a gente exatamente, faz isso, entendeu? Tu Claro. acaba pensando assim, pô, o time do interior tem condições muito inferiores às nossas, contratações muito distantes do que nós temos aqui, e o cara chega e me perde. Mas eu acho, Bianca, que tu tinha falado do Quinteiros, né? O Quinteiros não tinha um jogo como o Pezzolano tem o Grenal. Sim, o Quinteiros, o torcedor do Grêmio se iludiu, e eu achei, inclusive, que ali surgiu um grande trabalho no Grêmio,
mas foi um jogo contra o São Luís, jogo contra, não lembro agora o outro adversário que o Grêmio venceu e venceu bem também. Então, assim, quando chegou o Grenal, por exemplo, foi um empate, né, o primeiro Grenal na Arena em 1-1, e depois, na final, o Inter foi superior, não amplamente superior, mas foi superior, venceu na Arena e depois empatou no Beira-Rio para ser campeão. Eu acho que o Pesolano, ele tem um jogo para se chamar de seu, assim, que eu acho que o Quinteiros não teve. Eu acho que o grande vencedor do Grenal foi o Paulo Pesolano. E eu ia falar da coletiva. Eu acho que ele tirou 10 dentro de campo, taticamente, e tirou um 10 na coletiva. Porque diferente de mim, ô Barbosa, desculpa, ele foi pé no chão. O discurso dele foi de pé no chão. Tu quer ver assim, ó, a gente tá esgoelando, mas só dar esse exemplo. Esse ar de superioridade que a dupla Grenal tem sobre o futebol do interior, a gente vê também entre nós, na mídia. Sim. Vou te dar um exemplo. E daí é o que está na minha cabeça, tá? Porque como eu acompanho, né, pela comunicação do São José, a gente acaba vivenciando isso. Quando o São José venceu o Grêmio na Arena, o título dos jornais de Porto Alegre era o seguinte: Grêmio perde para o São José. Não, o São José venceu o Grêmio Na Arena. Exato. Então, tipo, a gente também tem essa superioridade na hora de comunicar. E os clubes passam muito por isso. Entendeu? Óbvio que o Grêmio ganha. Óbvio que o Grêmio é muito melhor que o São José. Óbvio que é. Mas aí sim que ainda mais tinha que vangloriar a vitória do São José, Justamente. né? Aí, é isso aí. Fora de casa. Então tá entre nós também. Claro, a gente tem que fazer a minha culpa. O futebol gaúcho. A gente tem que fazer a minha culpa. Mas enfim. Gente, às vezes o tempo é curtinho, vocês têm que vir mais. Já sabe o caminho agora. É verdade. Bate Estamos na aí. porta. Bianca, sucesso aí. Muito obrigada. Hoje à noite, 8 horas. 2 ou 10. 2 ou 10 no Isso, YouTube? no YouTube. Tá lá. Vamos procurar, rapaziada, e prestigiar. Já aproveita e bota pra seguir lá. Flávio, sucesso. Muito obrigado, meu querido. Vou fazer o convite pro pessoal também, que hoje às 22 horas tem o Camisas 10 lá no YouTube, junto com o Rafael Branco, ainda falando sobre o Grenal e também projetando aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro grande Rogério Barbosa. Grande Rogerinho é o homem também. da escala? O homem da escala. Faz um carinho, então. Não, ele tem me colocado firme. Os grandes é comigo, graças a Deus. Se fizer mais carinho, capaz de piorar. Não, é pior, não dá pra exagerar, mas o Rogerinho é fenômeno, sou grato demais pela oportunidade que ele me dá lá. Valeu, grande abraço, Valeu, Barbosa. gente. Pra vocês, obrigado mais uma vez pela companhia. Amanhã às 2 da tarde, Virando o Jogo, tá de volta. Valeu. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.